isso, grandes mobilizações nos Estados Unidos e também na Inglaterra, Fábio Reis. Antes de tudo, claro que a gente precisa lamentar esse ato de covardia, o assassinato de uma liderança política. E aí, claro, a gente tem mais um episódio que envolve o extremismo. As pessoas estão aí totalmente intolerantes à diversidade de pensamentos, né? E diante aí da discordância, apelam para medidas extremas como o assassinato de uma pessoa, achando que isso pode desmobilizar algum tipo de movimento. A gente sabe muito bem que não, que atos como esse provocam, além de um trauma, uma maior mobilização, substitutos ali para Charlie Kirk vão surgir aos montes, ou seja, isso não vai evitar que a direita ou que o conservadorismo pare de crescer pelo mundo, muito pelo contrário. Queria ouvir também sua avaliação sobre esse episódio e também sobre os efeitos dele em todo o mundo, Fábio. Pois é, Ítalo, é lamentável, claro que não devemos comemorar a morte, o assassinato de ninguém, isso daí não faz parte de tudo que nós acreditamos em relação à democracia, ao Estado de Direito, aos direitos humanos. E, curiosamente, esse ativista assassinado, ele defendia, claro que não justifica o assassinato dele, obviamente, mas ele, curiosamente, defendia esse tipo de violência política, enquanto ativista de extrema-direita, que eu acho importante ressaltar que não é a direita, é a extrema-direita, né? A direita civilizada é outra coisa. E ele defendia esse rapaz, né? Lamentavelmente. Ele era um extremista radical que defendia o assassinato de pessoas que ele considerava inferiores. Ele era um fascista, uma liderança fascista vinculada ao trumpismo, e o assassinato dele, curiosamente, foi perpetrado não por alguém de oposição ao que ele pensava, mas por um outro extremista de direita que o assassinou, não é? O que é algo curioso, porque a gente vive um momento de desinformação tão grande que nesses meios dessas manifestações de extrema-direita, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, circula a ideia de que ele teria sido assassinado por um esquerdista, né? Supostamente por um esquerdista, mas não é verdade. Mas muitos desses manifestantes acreditam nisso. Né? Eles vivem, muitos deles, imersos em bolhas de redes sociais, que agora, com o assassinato desse ativista, foram disparadas, né? Muita desinformação que leva essas pessoas para a rua. Inclusive, na Inglaterra é curioso, porque não existe uma cultura no Reino Unido similar, historicamente, ao que é nos Estados Unidos, essa cultura desse patriotismo aos moldes americanos. Isso é algo novo no Reino Unido, o que causa estranheza, ou seja, causa a impressão de que essas pessoas estão, de fato, sendo aprofundadas numa espiral de desinformação desencadeada por redes sociais, né? Que impulsionam essas manifestações anti-imigrante, agressivas, xenofóbicas. E certamente isso, no caso dos Estados Unidos, irá fortalecer o trumpismo, porque o movimento MAGA estava desorganizado até então, desunido em razão até do caso Epstein, que havia atingido diretamente o Trump, e com esse assassinato, paradoxalmente, a extrema-direita americana e o trumpismo saem fortalecido para levar a cabo e aprofundar políticas anti-migratórias. É isso, o efeito aí bem contrário do que imagina o assassino de Charlie Kirk tinha em mente, e como o próprio professor Fábio Reis acabou de destacar aqui, muita gente dizendo que ele seria de esquerda, inclusive autoridades do governo norte-americano dizendo que o assassino seria de esquerda. Vamos já trazer mais informações, já também, Walter George, diretor de opinião do Grupo Povo, aqui com a gente. Vamos lá ainda sobre esse assunto. As autoridades dos Estados Unidos afirmam que Tyler Robinson, suspeito de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk,